Então, é o capítulo 17, item 10, né? O homem no mundo. Essa questão da gente esquecer o que leu é muito curiosa, porque a gente tem essa dificuldade mesmo, todos nós. E o certo para a gente gravar um pouquinho mais seria a gente anotar, né? Alguma coisa, fazer algum tipo de anotaçãozinha, mesmo que seja de um trecho curto, alguma coisa assim que possa nos relevar, chamar a atenção. Porque quando a gente lê e escreve, nós temos um nível de aprendizado maior. Então, isso é muito importante para o nosso dia a dia. Por que é importante a gente saber ou se lembrar, né, das lições? Porque aí a gente pode ir num crescendo. A gente vai lembrar de uma situação, por exemplo, eu vi sobre isso aí ontem lá na minha casa e eu estou vivendo a coisa semelhante aqui. Eu acho que eu sei como comportar, né? Ou dias atrás, ou meses atrás, em momentos atrás. Então, uma recomendação é essa, a gente ter o cuidado de fazer uma pequena anotação. A dificuldade é que a gente que mora em cidade grande, principalmente, a gente vive uma vida muito atropelada, nós estamos sempre correndo. Mas temos que sair agora, porque se eu sair depois eu vou perder o tal ônibus, não vou chegar em tal horário, em tal lugar, não é? E aí a gente vive sempre meio assim, agora eu não vou fazer, passou da hora, preciso me deitar, porque amanhã eu tenho que levantar cedo. Então a gente raramente faz a leitura, e quando faz a leitura faz de forma bastante superficial mesmo, não é? Mas a recomendação é essa, pega um trechinho pequenininho e vê se a gente consegue em 5 minutos, muitas vezes, um pequeno trecho igual a esse, dar uma lidinha e fazer algumas anotações, mesmo no próprio livro, com lápis, né? Dar uma anotadinha assim. Eu consegui aprender muita coisa fazendo isso. Eu vivi um momento da vida um pouco difícil, assim, e eu conseguia tempo para fazer esses estudos com essas anotações. E é muito interessante porque de vez em quando surge coisas assim que você fez há anos atrás, né? Então é muito bom para o nosso aprendizado. É claro que a gente vai aprender também só ouvindo e só lendo, mas como é que eu posso dizer assim, a quantidade de tempo que nós vamos levar para isso é muito maior. Então, a gente pode diminuir esse tempo se a gente conseguir botar a mão aqui na massa e fazer alguma pequena anotação. Isso é muito importante. Bom, o homem no mundo, na verdade, como a dona Ana falou, é muito importante a gente viver como as pessoas vivem. A gente ouviu certa feita de um amigo nosso que ele achava um grande desequilíbrio quando uma pessoa queria se destacar no meio social, por exemplo. A gente vê, por exemplo, determinados tipos de religiões que a pessoa tem um modo talhar de vestir-se. Então a gente vê determinados tipos de religião que a pessoa tem uma diferenciação, porque ela usa um chapéu, um boné, alguma coisa diferente. Usa uma roupa diferente. Isso tudo mostra uma espécie de desequilíbrio, não é? Porque a gente quer ser reconhecido pela nossa aparência. É muito curioso isso, né? Então, por exemplo, é claro que existem muitos padres que são muito bondosos, mas no meio social, por exemplo, quando entra um padre, por exemplo, dentro de um ônibus, né? Ele é destacado pela roupa, né? Todo mundo olha ele como um padre e tudo, né? O ideal seria que a gente pudesse olhar as pessoas com um sentimento de religiosidade sem que eles estivessem diferenciados dos demais, mas pelas suas ações, né? Então, se é cordial, cortês, se é caridoso, tem uma palavrinha equilibrada, uma palavrinha bem pautada, com uma tonalidade correta, é assim que nós precisamos ser reconhecidos. Então é a tal coisa, né? Como é que um malfeitor é reconhecido? Anda com a arma na cintura, né? Anda com a camisa aberta, com aquelas correntes, com aquelas coisas, aqueles bonés, aquelas capuzes, aquelas coisas, não é? Então a gente sabe que essas pessoas, na verdade, querem ser reconhecidas dessa forma. Mas na prática do bem e na prática do evangelho, nós precisamos ser uma pessoa que se destaca no meio social, mas não pelas roupas que usa, não é? Nem pela cor de pele, nem pelo formato do ser, mas pelas nossas ações, de como a gente se comporta. E isso é que vai mostrar pra gente. No fundo, isso aí é mais ou menos como aquela coisa assim de você ser uma pessoa boa sem a preocupação de querer mostrar pra ninguém, né? No fundo é isso, né?
E porque também é um desequilíbrio quando a pessoa quer mostrar sua bondade para os outros, né? É uma espécie de desequilíbrio também. Bom, mas viver no mundo, como ele disse aqui, nós podemos e devemos usar de todas as possibilidades que o mundo oferece, não é? Então hoje a gente vê aí, por exemplo, métodos de nutrição. Tem 1 milhão de métodos de nutrição que a gente tem que se utilizar dela. Quando a gente tiver proibições, nós temos que ter o respeito de ter a proibição de não se utilizar dela, mas viver como vivem as pessoas, não é? Então, algumas pessoas querem viver de forma isolada, separada, não querem se misturar com os demais, que foi levantado pela senhora, né? Agora com essa história de internet, de meios sociais, de meios eletrônicos, muita gente perdeu o convívio social. E o convívio social é muito importante, porque no convívio social é que nós vamos devagarzinho aprimorando o nosso ser. Ninguém sabe por que existem as cidades grandes que nem São Paulo, Rio de Janeiro, né? Lugares assim grandes, Nova York, lugares assim, não é? Que são muito populosos. É justamente pela nossa necessidade de conveniar, de entrar-se, né, em convívio uns com os outros. Porque é muito fácil quando a gente está na cadeira da nossa casa ou no nosso cantinho, no nosso quadradinho de muros dentro de casa, falar sobre o comportamento, achar que podia ter falado isso, feito aquilo. Ah, mas por que a pessoa ficou tão irritada se isso que ela falou, a outra falou para ela, não é tão grave assim, é tão simples, né? Mas como é que a gente vai perceber isso? No convívio. Porque tudo tem um momento, tudo tem a hora, de repente nós estamos nos encontrando com gente do passado, de repente o calor da emoção, de repente a forma de ser colocada, a tonalidade da voz, tudo isso interfere, não é? Como é que a gente vai sentir isso longe uns dos outros? É muito difícil. Então, lá no computador é fácil, você aperta o botão e desliga e pronto, não se irrita, né? Não se aborrece com ninguém. No convívio social a gente precisa, dentro do ônibus, na via pública, junto com os necessitados, junto com as pessoas abastadas, é que você vai temperando. Então, sei lá, a gente, por exemplo, muda um pouco o comportamento quando a gente sabe que está diante de pessoas importantes, por exemplo. Ou quando a gente sabe que está diante de pessoas humildes, a gente também muda o comportamento. Veja como é que nós somos, não é assim? Ah, esse pessoal é desclassificado, fica nervoso, fica bravo, xinga, faz e acontece. Mas e diante daqueles que têm condição? Como que a gente se comporta? Do mesmo jeito? Não é do mesmo jeito. É isso que o convívio social vai mostrando para a gente ir conhecendo e se temperando. Então, a sugestão dos nossos irmãos espirituais, especialmente aqui desse espírito protetor e amigo, é no sentido de que a gente conviva uns com os outros. Porque, do contrário, o que vai acontecer? Nós vamos ter dificuldade de um relacionamento. Eu fico pensando no mundo espiritual, né? Por exemplo, aqui eu vejo assim algumas pessoas que têm uma capacidade, né, de ouvir uma bobagem, digerir aquilo, nem se incomodar. Outros escutam qualquer coisinha e já se explodem. Então, esse convívio que é o complicado, né? Porque como é que nós vamos chegar no mundo espiritual suscetíveis? A gente vai chegar no mundo espiritual assim, ninguém pode olhar diferente pra gente, ninguém pode falar uma palavra que a gente não gosta, não é? Será que a gente vai chegar assim? Com quem que nós vamos encontrar se a gente tiver desse jeito, né? Então a gente tem que chegar fortalecido, forte, como uma mãe, por exemplo, né? Uma mãe que leva a paulada dos filhos de tudo quanto é lado, chega lá na frente, ela está fortalecida, quando vem os netos, ela nem se incomoda com as imperfeições dos netos, não se incomoda com as ingratidões, não se incomoda com as malcriações, ela tem tranquilidade, tem firmeza, mas isso tudo é o convívio, ela aprendeu a conviver assim. Vocês imaginam se o Cristo não tivesse tido um convívio social muito grande? Chegou aqui na Terra, já chegou assim, meio mal querido, né? Porque não queriam nem deixar ele encarnar aqui. A mãezinha dele teve que fugir aí para um fundo de um lugar onde cria bicho, um estábulo, para poder o Cristo nascer. Começou daí, né? E aí depois, quando cresceu, aí quando assumiu a vida pública, depois dos 30 anos, meu Deus do céu, cada malcriação, cada coisa que ele, sabe, digeria de um jeito, tinha uma forma de conviver com aquilo, de se expressar com aquilo, que obviamente demonstra uma profunda
uma profunda elevação humana, uma profunda elevação moral. Eu tenho um termo que eu não achei ainda, vou achar, mas uma maturidade, uma profunda maturidade. Como é que nós queremos ser maduros se a gente não consegue conviver? Na profissão, por exemplo, as pessoas não querem ser boas no que fazem. Mas como é que vai ser bom no que faz se não treina? Se não faz toda hora, se não... Não é? A mãezinha, quando está lá com 20, 30 anos de casada, com um filho de 20, 30 anos, ela faz uma comida lá em 15 minutos. Mas por quê? Porque é muitas vezes que ela teve que fazer, muitas coisas que ela fez na vida que levou ela àquela expertise. Então, como é que a gente vai saber conviver uns com os outros se a gente não conviver? Não é? Ficar só em teorias. Como é que a gente vai conviver? Só em teorias. Teorias e conversa, né? De longe até, né? De longe. Se alguém falar alguma coisa que a gente não gosta, a gente já cai fora. Fico lembrando aqui agora com esses grupos de WhatsApp, né? Que aí a pessoa fala uma coisa que a gente não gosta, a pessoa já, não sei ter negócio de bloquear, mas também sai do grupo, sabe? Umas confusão assim, às vezes é coisa tão infantil, tão banal, falar mal do time de futebol, por exemplo, né? A pessoa fala mal do time, o outro fica ofendido, sai do grupo e não sei o quê, né? A gente não consegue. Né? É um tal cancelamento, né? Que as pessoas fazem uns com os outros. Então é complicado a gente... como é que a gente vai crescer desse jeito? Se a gente não consegue ouvir uma adversidade. Olha, atualmente a gente tem visto pessoas públicas, não é? Que se suscetibilizam por qualquer coisa, manda até prender. Pessoa que tem poder, né? Manda prender o outro porque falou dele, porque não podia falar daquilo, falar isso, fazer aquilo outro, né? Então, é a falta de maturidade espiritual, né? O excesso de poder é falta de maturidade, porque quando a pessoa tem o poder e sabe lidar com ele, tem maturidade para ele, com ele, ele vai agir da forma melhor que for, não para ele, mas para todos, né? De uma forma que todos possam aproveitar. Então, que a gente possa viver no mundo, como homem no mundo, vivendo as coisas do mundo, né? Porque as pessoas querem se autoflagelar, né? Assim, um não come carne para não matar os bichos, o outro não come legume para não matar as plantas, o outro não come inseto para não matar os insetos, o outro não come peixe porque tem... Como é que chama? Altera o ácido úrico. Altera o ácido úrico. Já pensaram que problema que é, né? Então, que a gente possa se entender e que a gente possa viver conforme as necessidades do mundo. E conviver, né? Conviver. Eu, de vez em quando, faço questão de andar de ônibus para me irritar um pouco, sabe assim? Porque se você não anda um pouco de ônibus para se irritar um pouco, daqui a pouco você não consegue andar mais. Aí você irrita que o posto pisou no seu pé, o outro tomou o lugar na sua frente, a pessoa te empurrou no ônibus cheio. Como é que a gente vai viver e vai falar dos outros se a gente nunca viveu isso? Não é? Então, de vez em quando eu faço questão de andar de ônibus, que é para sentir motorista que pisa fundo, que vai devagar, cobrador que olha feio para sua cara, que manda você botar a massa, tirar a massa, sei lá o quê, né? Quer dizer, tudo isso, né? Como é que a gente vai saber e conviver com isso se a gente não tem maturidade para isso? Não é mesmo? Então vamos em frente.